Papo Literário. Apoio cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá! Está começando o Papo Literário deste mês de abril, cheio de comemorações. Hoje é o Dia Mundial do Planeta Terra e dia da chegada dos portugueses ao Brasil. Nesta semana foi comemorado também o Dia de Tiradentes e o Dia Nacional do Livro Infantil. Veja o que teremos nesta edição. Você vai conhecer o processo criativo de Simon Nobre, o vencedor do prêmio Osmundo Pontes, na categoria Contos. Nossa entrevista especial é com a jornalista e escritora Ângela Barros Leal, que fala do livro com perfil de mulheres bem interessantes. Tem também o projeto Territórios da Leitura e um clipoema inspirado em versos de Crença, de Fernanda Kinderé. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Iniciamos o programa de hoje com uma reportagem sobre o vencedor do prêmio Osmundo Pontes de Contos, Simon Nobre. Ele conquistou essa premiação com o livro Da Janela Vê-se o Mundo. Vamos conhecer agora qual o processo criativo desse autor. O que você pode descobrir olhando por uma janela? O escritor Francisco Simon Nobre encontrou um universo de histórias que lhe proporcionou uma das mais importantes premiações da literatura cearense, o Prêmio Osmundo Pontes. Ele foi vencedor na categoria de contos, ao lado de duas vencedoras na categoria poesia, Tereza Leite e Simone Pessoa. O livro premiado de Simon Nobre tem o título Da Janela Vê-se o Mundo. O primeiro conto foi uma história interessante que eu escrevi a partir de uma percepção que eu tive da janela da minha casa. À época eu estava morando no interior, em Itapipoca, fazendo um trabalho lá, e um passarinho aparecia por lá toda madrugada. E eu comecei a observar o passarinho cantando, fazendo suas piruetas, e ficava ali olhando na janela. Um dia ele sumiu, nunca mais apareceu. E eu escrevi um conto contando a história desse passarinho. E depois me veio a ideia, por que não escrever outros contos tendo a janela como pano de fundo? Então eu fui escrevendo, ao final eu estava com 15 contos, e todos esses contos que estão nesse livro, de uma maneira mais objetiva, ou mais superficial, mais bem definida, ou então só subliminarmente colocado, mas tem uma janela na história. Então o livro Da Janela Vê-se o Mundo, escrito a partir dessa história do passarinho, que redundou em outros tantos contos, ele veio exatamente dessa percepção que a gente tem da janela, né, da nossa casa, né, a gente vê o mundo, a gente sonhar com o mundo a partir daquela janela onde nós estamos espiando a natureza. Este é o 8º livro de Simon. Ele já escreveu 6 romances e uma peça teatral, mas disse que a experiência do conto foi bem diferente das outras. É muito diferente, é muito complexo, porque cada um tem sua forma de escrever. O romance, você estende ele um pouco mais, né? A sua história vai se encompridando, como diz o cearense, ela vai criando outros rumos, personagens vão ingressando no texto e cada um vai tendo a sua pequena história, ou seja, são várias histórias contadas dentro de uma história. Já o conto não, o conto é uma história curta, de poucos personagens, às vezes até sem personagens, e você já tem assim de arrebatar a história. Se vai ter um assassinato, é logo na primeira página. O romance não, o romance você vai aparecer o assassino lá nas últimas páginas. E agora, veja como adquirir esse livro premiado. A gente tem uma venda direta, que inclusive está bem explicado nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram. É só você acessar Simon, meu nome é Simon, mas escrito com I, então é simon.nobre.
Então você encontra lá como adquirir o livro, não só de uma forma direta, você faz um pagamento em Pix, no valor de R$30, e o livro é encaminhado pela editora diretamente para você, sem custo adicional, com frete pago. Ou então, você já pode adquirir na Amazon, tanto no formato de e-book, como no formato impresso. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é o cantor Marcos Lessa. Veja qual a dica literária dele. Salve meus amigos, minhas amigas, aqui é Marcos Lessa. Eu fiquei sabendo com muita alegria que o grande Luan Diógenes está lançando um livro falando da vida, as canções que temo resistindo. Estou muito honrado de merecer ser assim, um objeto também das suas palavras, num dos textos desse livro. E como cantor, como artista cearense, eu faço uma conclamação a todos nós, todos vocês, nós que gostamos do Ceará, que gostamos da cultura do Ceará, a prestigiarmos e adquirirmos a obra, esse título do Luan Diógenes. Mais informações você adquire diretamente aqui com ele, através das redes dele, e eu já estou com o meu garantido. E recebemos um e-mail de Daniela Garbez, divulgando o lançamento do livro Instantes de um Tempo Interior, da professora de filosofia e palestrante Lúcia Helena Galvão. A obra foi publicada pela Literary Books International. Traz também 166 poemas escritos pela filósofa em momentos de provas, reflexão, medo, fé e superação. A autora já teve seus poemas convertidos em letras de músicas interpretadas por Zizi Posse, Flávia Venceslau e pelo conjunto Música do Interior. Parabéns pelo livro e obrigada pela participação no Papo Literário. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail, papoliterario@tvceara.ce.gov.br. O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará. CEP 60125048 e o telefone é DDD 85 3101 3125. E após o intervalo, tem uma entrevista especial com a jornalista e escritora Ângela Barros Leal, que está lançando um livro bem interessante sobre nós, mulheres, as aventuras e ousadias. A gente volta já! Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. O Papo Literário está de volta com uma entrevista especial da jornalista e escritora Ângela Barros Leal, que está lançando o livro De Passagem. A obra traz perfis de mulheres de outros países, em sua maioria que tiveram momentos de suas vidas ligadas ao nosso Ceará. São cientistas, intelectuais, escritoras, feministas, aventureiras e ousadas. A autora conversa agora sobre o livro com a jornalista Mônica Silveira. Soraya, é um grande prazer receber aqui no programa Papo Literário a jornalista, publicitária e escritora Ângela Barros Leal, que está com esse livro fantástico, De Passagem. Essas destemidas aventureiras que deixaram suas marcas no Ceará dos séculos 19 e 20. Só mulheres super interessantes. Sim, são pessoas que merecem ter a vida registrada. Algumas delas têm, fartamente, e outras são ainda desconhecidas para nós. O livro, Ângela, nasceu de uma transformista do Cine Majestic. Como é que foi essa história? Exato, a Fátima Mires, ela era italiana, era transformista, uma arte que hoje meio em declínio, mas que na época tinha muito prestígio. Veio ao Ceará para a inauguração do Cine Teatro Majestic. Ela passou pouco tempo na cidade e viajou pelo restante do Brasil, como ela costumava fazer. Internacionalmente ela já era reconhecida.
É uma história interessante e que vale a pena conhecer. E como essa, todas as outras são assim, né? Você falou, por exemplo, de uma princesa, né? Sim. A princesa era a Teresa da Baviera. Ela era naturalista, cientista, veio acompanhada por mais 3 pessoas do reino, com pseudônimo como se fosse uma condessa, para não ser reconhecida como princesa e poder desenvolver as explorações dela. Ela coletava tanto a parte antropológica como animais, insetos, tudo isso para fazer estudos no reino de volta e publicar livros. Ela escreveu o livro sobre viagem aos trópicos e ela levou esse mocó, que é um bichinho tipo um preá, de Maranguape, ela levou para o reino dela. Acho que é o único cearense que teve essa honra. Agora, tem também mais atuais, né, que é do século XX, que no caso da atriz Florinda Bolton, né? Exato. Como é que você resolveu fazer a pesquisa sobre ela? A Florinda é a única cearense que eu biografei. Eu considerei como pessoa de fora porque ela nasceu em Uruburetama, mas muito cedo ela foi embora, teve essa carreira internacional, até hoje ela mora na Itália, né? E ela veio, mas ela veio em 1972 para uma visita à terra dela. E essa visita dela que é contada na história, a visita que mobilizou Uruburetama inteira, né? Também é uma história curiosa. Quer dizer, todas as mulheres passaram pelo Ceará, mas são de fora, com exceção da Florinda. Exatamente. A única outra que a gente não é cearense, porque ela nasceu em Triunfo, em Pernambuco. Marquise Branca, que até é nome de teatro em Juazeiro. Ela foi com 5 anos de idade para Juazeiro, com os pais, e com 18 anos ela casou, integrou-se a uma trupe de teatro. Depois ela mesma deu o nome à trupe, Marquise Branca, Companhia Marquise Branca, e fez uma carreira nacional e internacional pela América do Sul. Essa foi a única que eu tive a oportunidade de entrevistar alguém, porque a filha dela, a doutora Norma Brasileiro, mora aqui em Fortaleza, já é aposentada e tudo, e ela contribuiu para o livro contando a história sacrificada da mãe dela. E são sempre mulheres aventureiras. Exato, a palavra aventureira, quando é usada para mulher, assume uma característica meio negativa, né? Mas elas eram exatamente isso, ousadas, destemidas, aventureiras, de virem a um lugar inóspito, difícil, de convivência difícil, e elas vinham mesmo assim. A que veio mais também na área técnica foi a Amélia Earhart. Ela veio no aviãozinho dela, passou aqui 2 noites somente, hospedou-se no Hotel Excelsior, para fazer a volta ao mundo pelo Equador. Essa viagem ela já estava na perna final, já estava na Ásia, mas o avião dela desapareceu. Até hoje ela nunca foi encontrada. E ela deixou registros, tem um livro póstumo chamado The Last Flight, que ela conta o que ela viu em Fortaleza em 1937. Ela conta a experiência do que era Fortaleza nessa época, né? É mais ou menos um pouco também como a Simone de Beauvoir, que colocou Fortaleza no livro dela chamado A Força das Coisas. Aí eu achei muito interessante você ver a nossa terra pelo olhar dos estrangeiros, né? De pessoas que tiveram essa visão de relance do que era o Ceará, como eram os cearenses. Super interessante. Inclusive, eu vi uma vez uma foto da Simone e do Jean Paul Sartre lá na universidade, né? Quem convidou foi o reitor Martins Filho. Eles vieram, daqui eles foram para a Amazônia e depois retornaram brevemente e foram embora, né? Mas ficou essa marca. Você pega o livro dela, ela conta sobre o Brasil e conta sobre o Ceará, sobre a universidade, é imperdível. Muito bacana. Ao todo são 9, mais uma 10ª embutida também. Essa 10ª se chama Laura Ingalls, é americana também, aviadora também. Ela veio 3 anos antes da Amélia Earhart e ela tem uma história surreal.
Ela era simpatizante do Hitler em 1934, que ela chamava de Mr. Hitler. No fim da vida terminou presa por traição à pátria, uma série de coisas. Eu conto rapidamente também essa passagem sobre a vida dela. São mulheres que marcaram de diversas formas, não só, né, do lado bom, mas também o lado mostrando a realidade, né, da vida. E quanto tempo você levou para fazer essa pesquisa, Ângela? Olha, eu acho que foi por cerca de 2 anos. Principalmente durante a pandemia, que eu precisei ficar mais fazendo só pesquisa nos jornais da Hemeroteca, da Biblioteca Nacional e daqui de Fortaleza, jornais antigos, né? Entrevista, como eu falei, só uma, com a filha da Marquise Branca, que inclusive vai ser lançado um livro em Juazeiro do Roberto Júnior. Ele me contribuiu também com alguma coisa para essa breve biografia da Marquise Branca. Acho que todo mundo ficou super interessado, mas quem quiser adquirir o livro, como é que faz, Ângela? O livro está disponível na Terra da Luz Editorial, no site deles, Terra da Luz Editorial, ao valor de R$60, e está também na Amazon. Ângela, parabéns, adorei e muito obrigada por sua participação no nosso programa Papo Literário. Eu que agradeço. Eu queria agradecer também a Patrícia, assessora de comunicação, queria agradecer a equipe de mulheres que se envolveu na produção e divulgação do livro. Patrícia Veloso, que é a editora da Terra da Luz Editorial, a Marina, que fez as ilustrações, a Iná, que cuidou do projeto gráfico, a Dodora Esmeraldo, que fez as orelhas do livro, e toda a equipe que sempre feminina, confiando umas nas outras e indo em frente. As 2 participações masculinas são do professor Gilmar de Carvalho, e que leu comigo, acompanhou, fez intervenções, e do professor Sânzio de Azevedo, que fez a revisão. E no próximo bloco vamos falar do projeto Territórios da Leitura e um clipoema inspirado em versos de crença de Fernanda Kinderé. É logo após o intervalo, eu te espero. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Papo Literário. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Estamos de volta com o Papo Literário. Nesta semana foi comemorado o Dia Nacional da Literatura Infantil. E hoje a gente traz uma reportagem sobre o projeto Territórios da Leitura, que vem incentivando o hábito de ler nas escolas com a instalação de bibliotecas bem atraentes. Vamos conhecer mais esse projeto? Você sabia que mais da metade das crianças e jovens brasileiros tem a biblioteca escolar como principal lugar de acesso aos livros? Porém, apenas 36% das escolas brasileiras têm bibliotecas. Essa realidade pode explicar a falta do hábito da leitura pelos brasileiros. O acesso ao livro é um direito das novas gerações e a leitura é crucial para uma educação de qualidade. Para isso, surge o Territórios da Leitura. Eu faço parte da Invento Produções Culturais, que é uma produtora que realiza vários eventos culturais, principalmente voltados para crianças, como o Festival TIC. E através desses eventos a gente começou a se aproximar das escolas públicas. Foi quando a gente percebeu que era importante que a gente realizasse ações, projetos com escolas públicas que não fossem só pontuais, como o caso dos festivais. Além disso, a biblioteca sempre foi um espaço muito importante para mim, porque foi a partir dela que hoje eu trabalho com cultura. E juntando essas duas coisas, a gente teve a ideia de criar o projeto Territórios da Leitura, onde a gente revitaliza bibliotecas escolares. O projeto Territórios da Leitura visa incentivar a leitura literária em escolas públicas.
As bibliotecas das escolas ganham novas cores, mobiliários, equipamentos eletrônicos, jogos e novos livros. A ideia é democratizar o acesso ao livro e à leitura, ancorada nas bibliotecas. E, para isso, a gente chega em escolas públicas localizadas em áreas de média ou alta vulnerabilidade social, que muitas vezes tem a biblioteca como um espaço de depósito de livros, espaços sucateados, ou então não tem biblioteca. Então a gente chega nesse espaço, entrega novos mobiliários, equipamentos eletrônicos, um acervo de livros literários incrível e super diverso também. Uma ambientação super especial para que a criança, o adolescente, o jovem se sinta acolhido por esse espaço, para que a biblioteca seja um local de acesso à cultura, ao conhecimento, também um ponto de encontro e de afetos. Seus alunos e educadores participam de atividades educativo-culturais. A proposta é oferecer um terreno fértil para cultivar leitores capazes de fazer leituras sábias do mundo. A gente já revitalizou 13 bibliotecas, contemplando aí os municípios de Maracanaú, Maranguape, Forquilha e Itapipoca. E em agosto, a gente vai estar revitalizando mais 6 bibliotecas, contemplando Maracanaú, Itaitinga e Itapipoca. E a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, Seção Ceará, abriu nesta semana as portas de sua reunião para a participação de estudantes. Bacana, hein? Eles assistiram à apresentação de trabalhos de agebianas e participaram de apresentações artísticas, um belo exemplo de inclusão social e difusão da cultura para todas as idades. A reunião da AGEB Ceará é nossa imagem literária da semana. Chegou o nosso momento de poesia, o nosso clipoema, que hoje foi inspirado em versos de crença, de Fernanda Kinderé. A narração é da própria autora. Confira. Creio no amor e continuarei crendo, mesmo que a ilusão tenha desaparecido e a esperança seja minha mais profunda e solidária opção. Creio no amor e continuarei crendo, mesmo que seja mais uma das minhas ingenuidades, coisas da idade de uma mulher de quase 50 anos. E com esses belos versos, o Papo Literário de hoje vai ficando por aqui. No próximo sábado a gente tem outro encontro marcado. Eu, vocês e a jornalista Mônica Silveira. Te espero, hein? Até lá!